Meus irmãos, nós chegamos na hora da mensagem, da palavra de Deus. Chamar o Flávio para cá. Nós vamos estar orando. Vamos ficar de pé e vamos orar. E logo após, Flávio vai estar pregando a palavra de Deus. Obrigado por essa hora, ó Deus, porque o Senhor certamente está aqui, onde estiverem dois ou mais reunidos, teu nome é promessa do Senhor que o Senhor estaria conosco. Então não há dúvida de que a tua presença seja real aqui no nosso meio. Esperamos da tua palavra. Usa o teu servo Flávio e fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou grato ao Senhor, por mais essa oportunidade para poder transmitir a santa palavra do Senhor e transmitir aquilo que o Espírito Santo, nos inspira para transmitir para a edificação de toda a igreja, Então, irmãos, eu sempre fico assim, pensando, meditando, o quanto é maravilhoso assim também a gente sai de casa, nesse propósito de ouvir a palavra de Deus, ser edificado na palavra, ficar assim junto com os irmãos, ouvindo a mensagem. Eu gosto de copiar o sermão dos pregadores, porque quando a gente copia a mensagem, 90% da mensagem, da pregação, do estudo, fica em nosso coração. Há muitos anos, quando eu era novo convertido, eu ouvi esse conselho. Então, quando a gente só ouve, tem a tendência de ser apenas 10, 20% da mensagem. A gente se lembra, mas não fica muito fixo, Então eu tenho muito essa prática de copiar a mensagem, do pastor, dos irmãos, irmão Flávio, entre muitos, que pregam, porque eu fico bem edificado, alimentado, eu posso estudar em casa a mensagem para a minha edificação. Então, irmãos, está aí um conselho maravilhoso, que os irmãos possam pôr em prática, quando desejar. Então, eu convido a igreja para abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 16. Desde já também, irmãos, eu selecionei 3 capítulos diferentes, 3 textos diferentes, em 3 evangelhos, E nós vamos examinar juntos, esses textos, com o desenrolar da mensagem. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 16. Diz a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós, novamente repetindo o versículo 16, diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, esse aqui é um dos textos que nós vamos estudar nessa palavra. Então, uma vez eu estava examinando, pesquisando na internet, no YouTube, e encontrei ali uma entrevista de um repórter, assim, não era assim um repórter, era um armador, com um celular lá nas ruas de Israel, perguntando ao povo, se eles criam em Jesus Cristo, quem era Jesus para eles, Onde dizia: é um profeta, merece o nosso respeito.
Então, outro dizia, não, ele não significa nada para mim. Outro ficava assim, pensando, disse, é aquele que, falso Messias, que os cristãos abraçaram como o seu Messias? Perguntando, né? Então, tem livros que falam sobre os iluminados da humanidade. Fala sobre Buda, Confúcio, Maomé. Eles incluem Jesus ali, como se fosse apenas um iluminado, ou um mestre sábio que influenciou a humanidade. Então é um dos pensamentos do mundo, que fala a respeito de Cristo Jesus. Outro diz assim, não, ele é o fundador do cristianismo. Então, irmãos, são muitos os pensamentos relacionados a Cristo Jesus. A gente vê desde os tempos de Cristo Jesus, aqui nesse texto, que o povo tinha a mesma atitude. Os pensamentos, né, que vinham em relação a eles, né? Então, irmãos, para nós crentes, já é diferente. Para nós crentes, nascidos de novo, selados com o Espírito Santo de Deus, santos, a nossa resposta deve ser igual a desse irmão Pedro aqui do versículo 16, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse deve ser o nosso argumento. E você pode ver aqui, irmãos, nesse texto, no versículo 15, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou, né? Então Jesus Cristo, meus, ele exclui, ele ignora todo o pensamento do mundo relacionado à vida dele, à pessoa dele, ele deixa de lado, e vai para quem? Para os seus discípulos, para o seu povo, para aquele que faz a sua vontade. Então, irmãos, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Então, o propósito é entender como Jesus é apresentado nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, muito nós somos criticados, né? Por quê? Porque para nós é só as Escrituras. Só as Escrituras. Se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Se vai expor a palavra de Deus, tem que examinar as Escrituras e colocar a doutrina, todo o ensino para fora. E não criar doutrinas e procurar apoio dentro das Escrituras. É o que muitos fazem no mundo. Para nós crentes é diferente. Então, irmãos, no Evangelho de Mateus, como é que ele apresenta Cristo Jesus aqui? Se você for estudar todo o Evangelho de Mateus, você vai identificar que o evangelista, ele fala de Cristo Jesus como o ungido. Ungido. No Antigo Testamento, você vê a promessa da vinda de Cristo Jesus. A lei, salmos, profetas, e apresenta ele como o quê? Como o Messias, porque vem do hebraico, que significa ungido. Você vai para o Novo Testamento, que já é o grego, você vai encontrar essa resposta de Pedro, tu és o Cristo. Cristo significa o quê? No grego, ungido. Então, em primeiro lugar, irmãos, Cristo Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como o ungido de Deus. O ungido. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é apresentado neste Evangelho como o rei ungido que veio para salvar o seu povo. Então, o Antigo Testamento, ele promete a vinda do justo servo do Senhor. Como diz Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 9. Que será? Qual é o tríplice ofício de Cristo Jesus? Quem estuda teologia sabe. O tríplice ofício de Cristo Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. Então, as Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19, ele é apresentado como um profeta, como Moisés. Já no livro de Salmos, número 110, versículo 4, ele é apresentado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Isaías 55, versículo 3 a 5, o livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 9, o livro do profeta Ezequiel, 34, versículo 24, entre muitos textos nas Escrituras, ele fala que ele é um rei como Davi, ungido do Senhor. Então ele é profeta, sacerdote e rei. Então, irmãos, por que ele é apresentado esse triplo ofício? Porque no Antigo Testamento, a unção com óleo especial era justamente para essas pessoas aqui, o profeta, o sacerdote e o rei. Eram essas três pessoas que recebiam a unção com óleo. Então Jesus tinha esses três ofícios. Alguém questionar vocês
em relação de algo, né, ou alguma pegadinha, né, algum tipo de argumento para tirar o seu foco, eles vão dizer o seguinte: como Jesus poderia ser um sacerdote se ele era da tribo de Judá, da descendência de Davi? E para ser o sacerdote tem que ser da tribo de Levi, tem que ser da descendência ali do sacerdócio araônico. O historiador Flávio José, foi para provar que ele era descendente de sacerdócio, eu tive que mostrar a sua genealogia e provar que ele era descendente de sacerdote. Só podia ser sacerdote por quem fosse da tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Nasceu em Belém de Judá, da descendência de Davi. Se você for examinar, por exemplo, a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, você vai encontrar ali a realeza de Jesus Cristo. Você não vai encontrar sacerdócio. E agora, como explicar esse argumento, né? Por isso que é bom estudar a palavra, porque o texto está dizendo aqui, Salmo, número 110, versículo 4, ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e nos seus dias, e esse sacerdócio não tinha sido abolido ou abrogado, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, tem outra curiosidade interessante, que nós vamos estudar mais além, é sobre a genealogia de Jesus. No capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar a genealogia. No Evangelho de Marcos não tem. E no Evangelho de Lucas, capítulo 3, tem a genealogia. Mas eu vou deixar um pouco mais adiante, né? Eu vou explicar. Então, irmãos, Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como ungido do Senhor. Em segundo lugar, agora nós vamos examinar Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz a palavra do Senhor: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repetindo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, como Jesus é apresentado aqui? No Evangelho de Mateus ele é ungido. No Evangelho de Marcos, como ele é apresentado? Ele é apresentado, irmãos, como servo. Ele é apresentado como servo. Por isso que na genealogia aliás, no Evangelho de Marcos, não tem a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele é servo. Ele é apresentado aqui como servo. E servo não tem genealogia. Então, irmãos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele fala nesse texto aqui. Então, irmãos, eu sempre fui ensinado que o menor da igreja é o pastor. Por quê? Porque ele está aqui para servir a igreja. É o pastor que instrui, aconselha, orienta, disciplina, visando o bem de todos, a pureza, visando o crescimento da igreja. O desejo do pastor é de ver todo mundo crescer, bem alimentado, compromisso, buscando mais a Deus, dando bom testemunho. Ele está para servir, irmãos. Então, nós também temos o exemplo de Cristo Jesus de buscar servir, de fazer algo para o reino de Deus. E isso é maravilhoso. Então, quando foi domingo, né, passado, o pastor foi me deixar em casa e pergunta: olha, você nunca pregou no culto de Santa Ceia, você aceita? Eu não gosto de dizer, não, eu não aceito colocar algum tipo de desculpa, né? Só se eu não tiver condições. Por quê? Porque eu trabalho noturno, eu também faço um curso teológico pela internet, né, EAD, porque eu não tenho tempo de estar presencial, faço também um curso de história. Então, tem muitas ocupações, mas eu sempre procurei umas brechas, né, procurar tempo, né, para poder estudar a Bíblia, preparar a mensagem, para transmitir para a igreja, para a edificação da igreja. Então, irmãos, aqui o evangelista Marcos apresenta Jesus como um servo ativo e cheio de compaixão, que está constantemente ministrando as necessidades físicas e espirituais das pessoas que o buscam. Então, irmãos, Jesus Cristo está sempre
para servir a todos, né? A todos aqueles que o buscam, né? Então, irmãos, Jesus é o exemplo para a nossa vida. Então, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 a 15, diz assim, ó, vós me chamais mestre e senhor, e diz bem, porque eu sou. Entendeu aí? Versículo 14. Ora, se eu, sendo senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E dá o exemplo, um homem é o mestre, senhor, mas ele deu esse gesto de humildade, de servir uns aos outros. Quando eu era novo convertido, ouvindo a pregação de um pastor, ele disse assim, quem não nasceu para servir, não nasceu para viver. Então, mas a gente quis buscar a servir, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 44, diz assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Versículo 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, irmãos, esse texto ele nos transmite assim, muita humildade, né? Quem quiser ser alguma coisa, não seja nada, sirva ao Senhor. Você louva, então louve, faça de coração para o reino de Deus. Você prega a palavra? Pregue, irmãos. Prega a palavra, transmita a mensagem da palavra de Deus. Você é um professor de escola bíblica, faça com amor. Evangelistas. Então todo mundo, irmãos, já está para servir ao Senhor Jesus. Servir de todo o seu coração. Então, aqui está o texto da palavra do Senhor, que nos dá o exemplo, nos dá a instrução para nosso aperfeiçoamento. Então, irmãos, aqui para lembrar, né, a respeito dos irmãos moravianos, né, os irmãos morávios, que é muito conhecido, né, que eles viviam ali no centro da Europa, né, na República Tcheca. Ele foi dois jovens, né, tinham chamado para ser missionários. Eles eram muito dedicados à obra do Senhor, ele tinha muito amor à obra. Então, esses dois jovens, eles resolvem, né, porque eles descobrem uma ilha que tinha na Índia, e ali o dono daquela ilha era um inglês, e ele localiza aquele homem, né, porque lá naquela ilha tinha milhares de escravos, e eles resolvem ir lá evangelizar os escravos. Dizem, vamos até lá evangelizar, falar das boas novas de salvação, servir a eles. E localizando o dono daquela ilha, ele diz assim, olha, permita que a gente vá até lá evangelizar aqueles trabalhadores, né, aqueles escravos, né? Então, aquele dono da ilha, ele era um ateu, e ele não permitiu a entrada daqueles jovens, né? Ele disse, não vou permitir não me interesso por essas coisas não. Então eles voltam e depois vão orar, a pedir orientação a Deus. E a orientação, irmãos, que tiver em seu coração, o desejo foi o seguinte: voltar ao dono da ilha, disse, e se a gente se vender para o Senhor, se entregar como escravo seu para sempre, se eu deixo a gente ficar lá na ilha evangelizando? A resposta foi, se quiser ir, vá, mas eu não ajudo nem no dinheiro da passagem. E ele disse, a gente vai para sempre. Então, irmãos, na igreja houve o culto de despedida, teve muita emoção, muito choro, tanto os irmãos em Cristo como os irmãos dele, familiares. Por quê? Porque ele sabia que a partir do momento que aquele jovem fosse embora, eles nunca mais iam voltar, eles nunca mais iam ver eles. Então, irmãos, quando eles jovens no outro dia chegaram no navio, a partir do momento que o navio ia se afastando do porto, ao longe eles gritaram, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Então, irmãos, é o chamado do Senhor. Cada pessoa tem o seu chamado, mas fazer de todo o coração para o Senhor, para a honra e glória do seu nome. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós vamos examinar o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. No Evangelho de Mateus, Jesus ele é apresentado como ungido. No Evangelho de Marcos, ele é servo. E em terceiro lugar, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Os irmãos já localizaram? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como ele é apresentado aqui? Ele é apresentado como um homem perfeito. O Evangelho de Mateus, ele é ungido. Marcos, servo. Em terceiro lugar, ele é um homem perfeito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, neste Evangelho, temos um relato mais completo da vida de Jesus como homem. Em primeiro lugar, uma genealogia que se estende as suas raízes até Adão, Lucas capítulo 3, versículo 23 e versículo 38, e a narração minuciosa do seu nascimento e dados do seu desenvolvimento como criança. Então, todo o Evangelho de Lucas tem toda essa narração bem detalhada da vida de Cristo Jesus. Assim, irmãos, ele é apresentado como um homem ideal, cheio de compaixão, que identifica-se com as dores e lutas dos homens, e como homem perfeito, veio para resgatar os pecadores. Ele veio para resgatar os pecadores. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é o homem ideal, o homem perfeito, aquela pessoa que veio para servir, dedicar-se, fazer o melhor para o Pai. O que admira muito na vida de Cristo Jesus é porque ele é uma pessoa que obedeceu em tudo, em todas as coisas ele obedeceu ao Pai. Ele chega um momento lá no jardim do Getsemane e diz assim: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Mas só que ele cai em si, dizia assim: Pai, já que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, sempre devemos dizer isso aqui, em nossas dificuldades, em todos os momentos: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, irmãos, o nosso propósito é conhecer e apresentar Cristo Jesus de acordo com ele é apresentado nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos apresentado Cristo Jesus através da nossa vida. Então, nós devemos apresentar Cristo Jesus através da nossa vida, irmãos, porque nós somos discípulos de Cristo Jesus. Então, que a igreja, irmãos, aplique nessa palavra em vosso coração. E eu já agradeço por essa oportunidade, irmãos.